Partiu, bebê, bora! Agora eu fixei a caixa, vamos fazer mais outro teste. Eu acredito que agora ficou bom, já não vibra mais nada. Só faz barulho do reversor, né? Reversor batendo no túnel. Resolveu, acho que o problema. Estamos saindo da barra, bebê. A sonda tá aqui na mão, ó. A sonda tá de mão. Não chegou o suporte ainda para colocar, né? Eu fui procurar um suporte de sonda, custa R$350. Daí eu fui pesquisar um suporte de celular, 30, 40 reais, 50 reais. Então o que eu vou fazer? Eu vou comprar um suporte de celular e vou modificar. O peso é praticamente o mesmo. Os caras viajam, né? E a sonda já faz a diferença, né? A sondinha faz a diferença. Um barco que tem quilha alta faz muita diferença. Ficando 1.6. Meia amarela em casa. Meio barranco. Meia amarela, meio barranco. Aí tem que chegar lá em casa e mostrar o meio barranco. Tem que mostrar o meio barranco pra vocês. Só meio barranco sai. Baixo de meio barranco não sai mais. Velinha, né? Um pouco na vela é bom, é bom. Desliga o motor pra nós. Tá ligado a luz lá de cima, nega. Tu ligou? Bora, bebê. Agora ficou boa a caixa, hein? Ficou legal ali a caixa fixada, né? O motor solto em cima do coxinho, né? Ficou top. Eu vou mostrar mais pra frente ali como é que ficou ali. E agora tá finalizado, né? Agora pra mudar isso aí, agora só se botar um Yama, né? Vamos mexer nisso aí. Isso aí agora ficar fixo assim. Ah, caiu um ventinho nordeste.
marcando vento sul. Vento sul, ia dar calmo, depois ia dar forte. E caiu o nordeste. Confia na previsão do tempo. Complicado, né? Tô chegando lá pra Sambaqui. Vamos lá dar uma voltinha naquela trilhinha, dar uma espairecida. E tá marcando vento sul, não caiu. Vamos lá. Agora se nós estiver lá que caiu o vento sul lá, daí nós temos que pegar o Kaique, se mandar pro veleiro pra poder vir ou pra Ratones ali, porque embate de Ratones no vento sul, ou que é pouco, né? Embate ali na ilha ali é pouco, ou vir embora, né? Porque uma vez nós pegamos bastante vento sul ali em Sambaqui, tava marcando nordeste e virava pra leste à noite. Aí a gente foi no mercado, pegamos o veleiro, descemos ali, ancoramos, né? Ficamos a tarde toda ali, descemos, era final de tarde. Foi lá no mercado, fizemos umas comprinhas lá, compramos umas coisas. E nós vindo a pé, que antes não tinha o super luxo, né? Que era um motorzinho. Aí a gente vindo a pé e o vento caiu sul. Eu disse, Angela, vamos ter que apressar o espaço porque o vento caiu sul. Foi vindo bem rapidinho, caminhando bem rapidinho. Chegamos aqui, rapaz. E marolada, é raso, né? Então cavava uma marolada, cara. O caiquinho ainda não era alongado, né? Não era assim, era mais curtinho. Cara, nós passamos um perrengue para chegar no veleiro, tá? E graças a Deus que o ferro aguentou, cara. E ali mesmo nós ficamos e dormimos. Dormimos ali a noite toda, cara, naquela marola. Porque enterrou o ferro, cravou o ferro, sabe? E a gente não tem conhecimento da área, né? Agora a gente sabe que na hora que é vento sul, pelo menos corre pro outro lado, né? Que ali também dá pra safar um pouquinho, né? Não é tanto igual ali. Ele pega bem de cara. Cara, ficamos a noite toda balançando, né? Eu acordava a cada 15 minutos pra ver se estava tudo certo. E a Ângela, pum, né, ó. Só o outro dia de manhã. Queria ser assim, né? Fiquei a noite toda, 15 minutos, 20 minutos, acordava, olhava e o barco batendo. Mas é isso aí, né? Que tá na chuva é pra se molhar. E é o seguinte, vai que a gente investasse de sair dali, né? O motor ainda era motor de popa. E por um acaso o motor de popa não desse conta ali naquele baixio, né? E a gente ia bater nas pedras. Então a calma, né, nessa hora. Helicóptero. Então a calma nessa hora é tudo, né? A gente tem que ter calma para fazer as coisas, pensar antes de fazer, não deixar o medo, né? O medo atrapalhar, que o medo é algo natural da gente, né? É graças ao medo que a gente evoluiu e tá aqui até hoje, né? Que é o medo que te trava para não fazer as coisas erradas, para te não perder a vida. Então não deixa o medo tomar conta da pessoa, né? E sempre pensar direitinho o que vai fazer na hora do pavor, né? Tem que ficar ligado. Ali provavelmente ali, se nós tivesse tentado tirar a âncora e saído, tinha tudo para dar errado, né? Tudo. Se fosse o motor diesel, eu conseguiria ainda manobrar o barco, né? E sair, porque o leme fica atrás do hélice, então tu consegue manobrar parado, né? Com o barco. E com motor de popa não, o motor de popa tu só consegue manobrar quando tu pega a velocidade, né? A não ser se tu bota a mão no motor de popa e vira ele. Mas é complicado, né? Naquela situação ali. Mas deu tudo certo. Foi um aprendizado, né? Aquele dia eu aprendi o quê? Não confia na previsão do tempo. Sempre vai pra algum lugar. Ah, tá marcando o Nordeste o dia todo. Tá marcando. Será que vai mesmo acontecer no Nordeste o dia todo? Tem um plano B? Tem. Tá tranquilo. Tem que ter um plano B. Eu, pessoalmente, quando eu vou pernoitar, eu gosto de colocar duas âncoras, né? Eu coloco as duas na proa, mas eu coloco em V, né? Em V, assim, ó. Escapo assim, ó. E a embarcação aqui, ó. Porque ele consegue segurar mais o barco, sabe? Não pode colocar muito, né? Se colocar muito, vai dar um efeito alavanca e vai puxar os ferros para ficar junto, né? E o ferro garreou já era. Então tem que ser um pouco só, um pouco de inclinação para poder deixar o barco no meio, né? E fica bem seguro. Eu gosto de fazer isso, né? Porque é o seguinte,
A pessoa que não trabalha com corrente, por exemplo, eu na época, hoje eu tenho corrente, né? Mas na época eu não tinha. Pode passar alguém ali de caico ali, fazer uma malvadeza, cara, cortar o teu cabo fora, né? Então, se tu tá com 2 cabos na água e tem uma marolinha, um vento, se alguém cortar teu cabo, pelo menos um, e não ver o outro, tá safo, né? O negócio de cortar um só tens um, vai à deriva, né? É por isso que a maioria dos veleiros usa corrente, né? Não é só para amortecer o veleiro, é também para isso aí. Pra se caso acontecer de alguém cortar o teu cabo, se caso alguém querer cortar teu cabo, corrente não dá, né? Então é isso aí. Mais pra frente eu quero ver se eu coloco todo ele de corrente. Aqui eu tenho mais ou menos aqui uns 15 metros de corrente, mais ou menos. Mais pra frente eu vou colocar ele completo de corrente. Mais segurança, né? Amortece mais o veleiro, tudo. Uma marola. Estamos chegando em Sambaqui. Faz tempo que nós não vem pra cá, faz tempo. Chegamos então, bebê, bora tomar um café. Estamos aqui em Sambaqui. E agora eu vou falar algumas conclusões, né, sobre o motor e a caixa, né? Sobre a caixa fixa e o motor solto, né? Vamos lá. Aquele ruído que tava, aquele rum, 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 barulho assim, que era o eixo pegando na lateral do túnel, parou, acabou, certo? O que acrescentou a mais de barulho? Saiu esse barulho, né, que já era um barulho chato e era um barulho que tu sabia que tinha coisa de errado, né? O que acrescentou de barulho foi o seguinte: foi o ruído da engrenagem. Da engrenagem da caixa, né, ela trabalhando, tendo atrito e passando por caixa que é de fibra, né? Porém, eu prefiro esse barulho, esse barulho de fricção que tu escuta, sabe aqueles carrinhos de fricção antigamente? Sabe? É o mesmo barulhinho, tu acelera, ele vai aumentando barulhinho, sabe? É barulho de fricção, né? Ele é atrito da caixa ali. Os rolamentos são todos novos, os rolamentos da caixa eu fiz tudo, né? A mão de obra foi minha, eu troquei o rolamento, troquei retentor, revisei a caixa toda, limpei, deixei brilhando 100%, deixei, né? Botei o óleo novo, tudo certinho. E no meu outro barco eu já tinha esse problema, né? Do atrito da engrenagem e passando por casco de fibra, né? Quando é casco de madeira, às vezes não faz, mas quando o casco é de fibra faz. Então é algo que não incomoda muito, mas eu vou deixar assim, né? Vou deixar assim mesmo, não vou modificar, vai ficar assim até na hora que eu arrumar o outro motor, né? Que é um Yamaha 2 cilindros, que eu quero esse motor. Eu quando boto na cabeça que eu quero uma coisa, eu luto, trabalho, guardo dinheiro e compro, né? E por incrível que pareça, o universo ele manda pra mim, né? Ele de algum jeito, sabe? Aparece pra mim comprar, às vezes até no preço bom. Foi o caso do veleiro, né? O caso do veleiro foi o seguinte: eu conheci o Walter, que estava na marina do Rogério, era amigo do Rogério e tal. E ele me mostrou uma carta náutica no celular, né? De Florianópolis. Nós começamos a conversar e tal. E ele passou essa carta náutica pra mim, foi assim que consegui o telefone dele, o WhatsApp dele. Então, eu tava saindo, ia sair aquela madrugada, e ele não sabia sair a barra de madrugada, então ele me acompanhou, ele com o Velamar 24 dele, né? E eu com o meu Velamar 23. Eu saí a barra, ele me acompanhou, saiu e seguiu o rumo dele. Depois de muito tempo, o Walter veio entrar em contato comigo sobre esse barco. Só, Alisson, eu tô com um barco assim em vista, o Velamar 27, eu quero comprar. Ele queria comprar na época. Eu quero comprar e tal, mas eu não sei do motor. O motor é bom, eu falei pra ele assim, ó, o motor não é muito confiável, né? Teve gente que reclamou no vídeo aí que eu falei mal do motor, então eu já não posso mais falar mal para não ser cancelado.
Eu vou ser cancelado por causa do molde. Mas voltando ao assunto, ele perguntou pra mim: Alisson, esse motor é confiável? Eu disse: Walter, esse motor eu não pego nem pra mexer, porque não é questão de ganhar dinheiro, é questão de queimar meu filme, né? Ainda mais com ele, que era um colega, né? Não chegava a ser um amigo na época. Então o que ele fez? Ele fez o orçamento desse barco aqui que ele queria comprar na época, que era do dono, né? O dono que eu comprei. Eu não furei os olhos dele não, gente, calma, 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 muita calma nessa hora. Ele é um cara que ele não tem a mão de obra, né? Então ele fez orçamento com algumas pessoas. Ele andou falando com o antigo cara que fez o motor e tal, pra vir aqui dar uma geral no motor, pra fazer funcionar. Ele ia trocar de motor, ele já tirou o motor também, fez igual eu fiz, né? Tirou o motor da jogada, né? Era só o veleiro, se fosse comprar. Ele falou com o cara que faz elétrica também. O cara, eu acho que na época cobrou 4 ou 5 mil para fazer a elétrica do barco, de mão de obra, né? Então tudo é assim. Então ele foi somando tudo. Ele não ia meter a mão para fazer algumas coisas ele faz, outras coisas ele não ia fazer. Então ele botou na ponta do lápis e esse barco para ele não era... não valia a pena esse barco para ele. E realmente, se tu botar na ponta do lápis... Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, já tô até anotando na ponta do lápis ali o que eu tô gastando e o que não tô gastando. Se for botar na ponta do lápis, não valia a pena. Porque o barco custa 60 mil, mas ele ia gastar mais uns 30 para deixar o barco funcionando, né? Com mão de obra. Então não valeu a pena. Então não deu rolo para ele. Ele pegou e disse: ah, não vou querer, né? O atual dono, o antigo dono do barco também não tava nem aí, né? Era de sócios, mas ele não tava nem aí. Então ele não quis mais o barco. E o barco ficou lá, sei lá, 3, 4 meses. Eu tinha botado meu à venda, porque a minha ideia era comprar um barco maior. Até a minha ideia era pegar um 32 pés, né? Graças a Deus que eu não peguei, né? Mais pra frente eu vou falar sobre isso. A minha ideia era pegar um 32 pés, então eu tinha botado meu barco à venda. Barco se vende com tempo, né? Não é igual carro que tu anuncia e depois de um mês tu vende, não. Se vende com tempo. Nesse lance levou em torno de, eu acho que 5 ou 6 meses para me vender meu barco. Apareceu um cara lá que tinha vendido o terreno e tal, e queria comprar um barquinho para fazer passeio e tal, em Porto Belo. Deu rolo. Não baixei um centavo do valor do meu barco, tá? Eu vendi por 65 mil. No final do negócio, que eu dei para ele 300 reais para ele comprar uma bomba pressurizada boa, porque aquela que eu tinha era da China. Então eu dei 300 reais, disse assim: ó, vai lá, compra, tá aqui, ó, que essa bomba ali ela tá ruim, então vai lá e compra e seja feliz. Foi isso que dei pra ele de desconto, mas não considero desconto porque já tava o negócio fechado, eu já tava com o dinheiro na mão, eu só tive a minha consciência de pegar e passar pra ele. Enfim, negociei o barco, ele levou o barco. Me deu uma dor de cabeça até, porque eu tive que ir lá em Porto Belo resolver algumas coisas, que ele me deixou molhar o recibo na ida de Biguaçu para Porto Belo. Enfim, fui lá em Porto Belo, né? Refiz o recibo e tal. Então já com o barco vendido, né? Com dinheiro em mãos, com 65 mil reais no meu bolso, né? Eu sou totalmente transparente aqui no canal, eu não vou pegar mentira de quanto paguei, quanto eu não paguei. Eu vendi por 65 mil reais, estava com dinheiro em mãos. Era hora de procurar um barco, né? Já tinha passado 2 semanas, acho que 1 semana, 2 semanas, se eu não me engano, não posso falar exatamente, mas foi 1 ou 2 semanas que tinha passado. E eu dei um toque pro Walter: seu Walter, tem algum barco por aí, um 27 pés, um 32 pés? Daí eu expliquei pra ele que eu tava vendo um 32 pés lá na Enseada do Brete e tal. O barco também tinha que reformar, tinha que dar uma geral, mas era um motor Volvo 2 cilindros, antigo, mas bom. Lembre-se dessa frase: motor Volvo antigo, mas bom. Valia a pena investir peça. Quando não vale a pena, se descarta, né? Foi o que eu fiz com o meu motor. Eu quero deixar isso aí porque tem gente aí falando que eu tá falando mal do motor, eu fico puto. Mas enfim, quando a coisa é antiga e é boa, o que a gente faz? A gente reforma, né? Quando a coisa é antiga e não presta, a gente descarta, né? Enfim, vamos lá. O Walter falou pra mim: Alisson, tem aquele barco que eu tava a fim de comprar, não deu negócio pra mim,
Mas às vezes, cara, o cara é super gente boa, transparente assim e é sincero, né? Não, ele falou, não deu negócio pra mim, mas às vezes pra ti dá. Então ele pegou e passou o número do contato pra mim e explicou, ó, esse barco na minha mão não valia a pena porque eu tinha que pagar mão de obra pra fazer, né? E tu, como sabe fazer e os motores aparecem pra ti lá, às vezes aparece um motor num preço bom, pra ti eu acho que vale a pena. Mas tu tens que pegar e tirar esse barco por um valor menor, né, pra poder gastar. Enfim, falei com o dono, o Júlio, ó Júlio, ó. Não tem nada pra falar mal de ti não, meu irmão. Mas falei com o dono, ruim Júlio, tu é muito ruim de negócio, cara. Meu Deus do céu, chorei um monte e o cara não me liberou o barco. Enfim, que a gente chegou no acordo, no valor, né? Era no valor de 60 mil reais. E eu chorei, eu queria o carrinho, que tava o berço, né? Que tava o barco e tal. Ele não quis me liberar o berço. Ele me fez por 2 mil, mas eu não quis pagar, né? O berço não tinha serventia. Se eu conseguir o berço pra mim, se eu tivesse conseguido o berço, tivesse vindo com o barco, eu teria dado pro Walter, né? Como uma forma de agradecimento, né? Por ele ter passado esse barco pra mim, né? Porque tem gente que é o seguinte, tem gente que às vezes não consegue comprar, não vale a pena para ele comprar, ou ele não tem dinheiro para comprar, ele ou ela, né? Eu falo assim. E ele guarda aquilo para ele e não passa para outras pessoas. Eu não sou assim, eu sou uma pessoa que se não serve para mim, eu não tenho condição de comprar, eu passo para outras pessoas. Aconteceu isso aí comigo, com o motor Kubota, né? Eu vi o motor anunciado na internet por 5 mil, eu podia ter ido lá comprar e vender para o meu amigo por 7 ou por 8. Amigo não, colega, não era nem amigo assim tão chegado, né? Mas eu podia ter vendido para ele por 7 ou por 8 que ele tinha comprado. Não, eu liguei para ele, eu falei, ô João, às vezes se ele ver o vídeo ele vai saber que é ele, né? Eu falei assim, ô João, tem um motor, que tu tá procurando um motor Kubota, tem um motor na internet por 5 mil. Eu não sei o estado, mas pra ti serve, cara. Vai lá e agarra que tá barato. Ele foi lá e pegou o motor e tá até hoje funcionando o motor, né? Então é assim, eu também sou do tipo de pessoa que quando não serve pra mim, eu passo pra outras pessoas. Eu não sou egoísta, né? Se tiver como é que eu posso falar? Se tiver alcance de eu ajudar a pessoa, eu posso ajudar. Eu só não gosto que tire proveito de mim, né? Por exemplo, Alisson, tu sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Você ter um amigo para poder usufruir da tua mão de obra, né? Eu já me desfiz de um monte de amizade assim, né? Eu me desfaço mesmo, eu não tenho pena. A pessoa, quando uma amizade tem que ter a oferecer dos dois lados, né? Ou nada a oferecer dos dois lados, né? Porque se tu tens uma pessoa que tu és amigo de uma pessoa que ela só te suga e não tem nada a te oferecer, então não é amizade, meu amigo. Não é? Isso não é amizade. Eu acho que quando é uma amizade, tem uma troca justa de mão de obra, de uma ajuda, né? Isso é uma amizade, né? Agora, tem uma pessoa só te sugando, meu amigo, sai fora, se manda disso aí, porque não é uma amizade verdadeira, né? É algo que na hora que tu dizer não a primeira vez, tu vai ser uma pessoa descartada, né? Já aconteceu isso aí comigo recentemente, mas não vou entrar em detalhe. A partir do momento que a tua mão de obra não é mais útil para essa pessoa, tu é descartado, né? Tu é descartado da vida dela. Infelizmente aconteceu isso comigo. Eu achava que não ia acontecer. Eu fiquei bem triste, bem abatido até, porque eu achei que era uma amizade verdadeira e não era. Mas enfim, foi assim que eu consegui esse barco. Às vezes quando tu ajuda uma pessoa sem querer receber, tu ajuda essa pessoa, mais pra frente alguma coisa vai, o universo, né, Deus, o universo, chama o que tu quiser que seja, vai te caminhar pra algo melhor, sabe, cara? Vai te encaminhar. E assim acontece comigo. Às vezes eu ajudo uma pessoa, eu tenho a oferecer pra essa pessoa alguma coisa e mais pra frente ela passa pra mim, sabe? Foi isso que aconteceu com esse barco. Eu jamais ia imaginar que esse barco ia ser meu, né? Quando o Walter tava de olho nele, e o Walter ofereceu pra mim. Foi isso que aconteceu. É isso aí. Então é o seguinte,
Voltando ao assunto que eu tava, que até eu me desviei, dei uma desabafada, dei uma desabafada e falei um pouco do barco. Mas é isso aí, o motor hoje é esse motor, eu não tenho interesse em outro motor no momento, a não ser se for um Yamaha 2TNV. Só se for esse motor, eu quero esse motor pro meu barco, só se aparecer algo muito melhor. Mas eu quero esse motor pro meu barco, esse motor só sai daqui se aparecer um 2TN. Ou se caso ele vir me incomodar, eu acredito que não vai me incomodar, né? Então é isso aí. Fica a dica, né? Faça o bem para quem for, que uma hora tu vai ser retribuído. Demora, mas tu vai ser retribuído de alguma forma, tá? Faça o bem sem olhar a quem, né? Uma hora tu vai ser retribuído. E quem se aproveitar de ti, não deixa isso na tua cabeça, não deixa isso te angustiar por dentro, né? Que a gente fica mastigando essa coisa assim por dentro, fica se remoendo e não faz bem pra gente. Então, na próxima vez que a pessoa quiser se aproveitar mais um pouco de você, existe uma palavra que é solução para todas as coisas, né? Que é a palavra não. Se retira, não posso, não quero, e é isso aí, beleza? Agora vamos tomar um café, eu tô morrendo de fome. Quando eu boto pra falar, eu falo mesmo. A Ângela tá segurando assim, ó. Tá assim, ó. A câmera. E pensando, esse homem não para de falar que eu quero tomar café, tô morrendo de fome. Mas é isso aí, gente, é isso aí. Eu queria falar, abrir um pouco meu coração, eu sou sincero. Pessoal, se você quiser ser membro do canal, eu agradeço muito, é um pequeno valor. Hoje, eu acho que não paga nem um cafezinho, né? É R$ 7,99. Dependendo do lugar, se o lugar for humilde e for bom, paga, né? Mas ajuda muito a gente, tá? Vai ajudar a gente no futuro. A gente, às vezes, bate aquela vontade de desistir, sabe? Porque a gente, quando tá navegando, passeando é uma coisa, mas quando tá passeando, gravando é outra, gente. Eu até achava que o cara que ele filmava pro YouTube, ele ganhava dinheiro, eu pensava assim na minha cabeça, gente, isso na minha cabeça, antes de saber a realidade. Ele era um cara, assim, porra, ele não faz nada, só vai lá, filma e pronto, mas não é assim, cara. É um trabalho que às vezes tu chega em casa e fala assim, poxa, cara, minha vontade de desistir porque dá muita mão de obra, tem que... Às vezes tu grava uma coisa que não dá certo, tem que pegar, voltar, gravar de novo, ou o drone que tu levanta, grava. Tu chega em casa para editar o vídeo, tá tudo manchado, sabe? É bem complicado. Então é isso aí. Se você quer ser membro para ajudar o canal, é só ir lá, é R$ 7,99, né? Ajuda bastante a gente, incentiva, né? Incentiva a gente. Não é algo que a gente vai ficar rico, tá, gente? Se tu tens uma ideia, essa ideia que eu tô ganhando dinheiro, que eu tô fazendo isso, que eu tô trocando de barco porque o YouTube tá me pagando alguma coisa, gente, negativo, tá? Monetizei, eu não recebi um centavo ainda no YouTube, tá? É só centavozinho que vai caindo, centavozinho. Talvez para mim viver disso só se fosse uma parceria, né? Fazer parceria com marcas, com produtos. Se você tem uma empresa, um produto, quer que eu divulgue ele, cara, vai ser um prazer divulgar, tá? A gente faz uma parceria, né? E eu divulgo com prazer. Se quiser botar um adesivo do barco, da tua marca, alguma coisa assim, como se fosse um patrocínio, né? Que eu chamo de parceria, porque é algo que vai me ajudar, né? O patrocínio é algo que vai pagar, né? Aquilo. É uma parceria. Se você quiser fazer uma parceria com a gente cola o adesivo da marca de vocês, da empresa, se precisar, camiseta e tal, a gente veste, não tem problema, a gente divulga, mas a gente é transparente, tá? Totalmente transparente a gente é. Se for bom, for algo que vale a pena, a gente divulga. Se não for, a gente não vai divulgar. Mas antes de divulgar, a gente avisa, né? Só, não vou divulgar teu produto porque o teu produto é ruim. Mas se for bom, cara, manda que a gente divulga, beleza? Vamos tomar café? Bora tomar café. Chega de falar. Tá entrando aqui, ó. Tá entrando? Aí, não tem jeito.
tudo manchado já. Partiu, bebê! Nem descemos, ficamos ali um pouquinho, dependemos da maré, né? E tá fechando o tempo, ó, acho que vai dar trovoada, ó lá. E lá vem chuva, lá vem trovoada, não falei? Falei para ela assim, ó, eu acho que vem trovoada tarde, hein? Esbranquiçou tudo, subiu uma nuvem branca. Agora ela tá se dissipando, mas... E não tava marcando trovoada, hein? Tava marcando de manhã vento sul fraco, aquela calmaria extrema, né? E depois vento sul forte, né? E quando acaba ali o Nordeste o dia todo, acalmou agora, subiu a nuvem e tá virando para sul. Daqui a pouco vem. Vambora, bora para não pegar esse meio caminho. É isso aí, galerinha. Mais um dia concluído com sucesso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o joinha. E se quer seguir a gente mais de perto, seja membro, beleza? Os vídeos vão voltar a cada 15 dias, porque agora nós estamos saindo, dependendo de maré. Então, se for saindo mais vídeos recentes, eu vou postando, mas geralmente a cada 15 dias de certeza, tá bom? Acompanha nós aí, valeu! Falei pra ti aquela hora que eu tava sentindo.